Olá, galera. Vamos continuar a sétima aula, razão e proporção ainda. Uma grandeza é definida como algo que pode ser medido ou calculado, seja a velocidade da área, o volume de um material. É útil para comparar com outras medidas, muitas vezes de medidas de unidade, representando por uma razão. Como funciona as grandezas diretamente e inversamente proporcional? Quando a variação de uma grandeza faz com que a outra varie, na mesma porção temos a proporcionalidade direta. A proporcionalidade inversa é observada quando a mudança da grandeza produz uma alteração oposta na outra. Podemos dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma delas, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou diminui uma delas, a outra também diminui na mesma proporção. Se duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, os números que expressam essas grandezas variam na mesma razão. Isto é, uma constante k tal que x é igual a y igual a k, ou seja, x é igual a k vezes y. Exemplo, uma torneira foi aberta para encher uma caixa d'água. A cada 15 minutos, a medida da altura do nível da água é 50 centímetros por minuto. Constituímos uma tabela para mostrar a revolução ocorrente. A cada 15 minutos, ela enche 50 centímetros. Então, para ela encher 100 centímetros, ela vai precisar de 30 minutos. Para encher 150, 45 a cada 15 minutos. Quando duplicamos o tempo, a altura do nível da água também duplica. Quando o tempo triplica, a altura do nível também triplica. Uma razão podemos descrever essa situação de outro modo. Se o tempo passa de 15 para 30, dizemos que o tempo varia na razão de 15 a 30. 15 dividido por 30. E a altura da água varia entre 50 para 100. Ou seja, a altura da variação na razão é de 50 dividido por 100. Estas duas razões são iguais. As duas grandezas são inversamente proporcionais se aumentando uma delas, a outra diminui ao mesmo tempo, ou a mesma proporção. Ou uma diminui uma delas, ou a outra aumenta na mesma proporção. Se duas grandezas x e y são inversamente proporcionais, o número que expressam essas grandezas variam na razão inversa. Isto é, existe uma constante k que x vezes y é igual a k, ou x é igual a k dividido por y. Exemplo, um automóvel se desloca de uma cidade até a outra, localizada a 120 km da primeira. Esse percurso é realizado em 1 hora com a velocidade de 120 km, 2 horas com a velocidade média de 60 km ou 3 horas com a velocidade média de 40 km. A velocidade em quilômetro é em hora, usando nossa tabela. Veja a situação. O veículo ele percorre 120 km em 1 hora. Se ele diminui a velocidade, ele vai gastar 2 horas. Se ele diminui ainda mais, ele vai gastar 3 horas. De acordo com a tabela que nós estamos fazendo aí, o percurso em 1 hora, a velocidade média é de 120 km por hora. Quando a velocidade diminui a metade, ou seja, 60 km, o tempo gasto realizado pelo percurso dobra. Quando diminui a velocidade para a terça parte, 40 km por hora, o tempo gasto realizado no percurso triplica para percorrer a mesma distância fixa. As grandezas da velocidade e tempo são inversamente proporcionais, porque elas variam, elas aumentam. Em situações que no nosso dia a dia nos deparamos com grandezas não proporcionais, exemplo, um desses casos não pode se estabelecer proporcionalidade entre as grandezas de idade de uma criança e estatura. Se uma criança de 5 anos tem 80 centímetros de altura, nada nos leva a concluir que aos 10 anos ela terá 1,60 m.
Com 15 anos, ela terá proporcionalmente 2,40 m. Imaginamos 8 metros de altura a 50 anos de idade. Então, até a próxima aula.